Olá, aqui é o professor Vítor Araújo. Vamos falar agora sobre derivadas de funções de várias variáveis. Então, as derivadas, chamadas derivadas parciais, neste caso, derivadas parciais de uma função de várias variáveis, são derivadas usuais em relação a cada variável separadamente. O que é que a gente faz? Para fazer do y constante, podemos derivar f em relação a x. O resultado é a derivada parcial de f em relação a x, que tem várias notações. Nós escrevemos f' com o x em baixo, ou df dx com este d, né, que tem este formato especial, é conhecido como delta, delta f, delta x, ou simplesmente d1 em baixo, o índice 1, d1 de f, que é a derivada de f em relação à primeira coordenada, que é sendo f de x. Okay? Todas estas notações aparecem em diferentes livros, textos, etc. Né? As mais comuns, eu acho que são estas duas, mais moderna aparece de vez em quando esta notação. Okay? Então, observem então, que o ΔF ΔX é muito parecido com o df dx, que vocês já conhecem do cálculo, com esta letra, que é uma versão, é um delta minúsculo do grego, uma adaptação, no lugar da letra D, para indicar derivada parcial. Okay? A derivada parcial em relação a y se define da mesma forma. Fazemos x constante e derivamos o f de xy em relação a y. Ela é simbolizada deste jeito. F' com o y em baixo, ou delta f delta y, ou o d2f, a derivada em relação à segunda coordenada. Okay? Vamos a um exemplo de cálculo. Vocês já sabem calcular derivadas parciais. Okay? Vocês sabem calcular derivadas do cálculo. Vocês agora sabem calcular derivadas parciais de maneira muito fácil. É só usarem aquilo que vocês já sabem. Tomemos f de xy igual a xy mais e elevado a x cosseno de y. E vamos calcular as derivadas parciais em relação a x, a derivada parcial em relação a y e a derivada parcial em relação a x no ponto 1π sobre 2. Como é que nós fazemos isso? Bom, vamos tratar x como constante e vamos derivar em relação a y, para obtermos a derivada parcial em relação a y. Então, o x é constante aqui, ok? Então, a derivada disto aqui em relação a y é x, é uma constante vezes y. Deriva em relação a y, fico com a constante. É elevado a x cosseno de y, o x é constante, então é elevado a x é uma constante, e o cosseno de y tem como derivada menos seno de y. Então eu obtenho a constante vezes menos seno de y. Okay, então a derivada em relação a y é esta expressão. Eu fiz aqui o x constante e derivei em relação a y. Fazendo y constante e derivando em relação a x, obtemos a derivada parcial em relação a x. Então como é que fica? De novo, y agora constante. Então a derivada disto aqui é y e a derivada é elevado a x cosseno de y. O y é constante, então o cosseno de y é constante. Então isto fica com simplesmente e elevado a x cosseno de y. A derivada e elevado a x é a mesma, multiplicada pela constante cosseno de y. Ok? Pronto, então já temos aqui a derivada parcial em relação a y e já temos a derivada parcial em relação a x. Substituindo agora x por 1 e y em π sobre 2 na expressão da derivada parcial em relação a x, obtemos aqui o valor da derivada parcial no ponto 1π sobre 2. Né? Y é π sobre 2, isto aqui é elevado a 1 e o cosseno de π sobre 2 é 0. Tá? Então ficamos com π sobre 2. É o valor da derivada parcial em relação a x naquele ponto. Outro exemplo. Temos z igual a x² y ao cubo mais x ao cubo y à quarta menos z exponencial de xy ao quadrado. X vezes y quadrado. Calculo as derivadas parciais em relação a x em relação a y. Bom, ok, então qual é o processo, né? Basta aplicar as regras de derivação usuais, tomando x ou y constantes em cada caso. Então, derivada parcial em relação a x, o y é constante. Então, x² y ao cubo, a derivada em relação a x é 2x y ao cubo. X ao cubo y à quarta, a derivada em relação a x é 3x² y à quarta. É elevado a x vezes y quadrado, a derivada em relação a x é elevado a xy quadrado
vezes a derivada do x vezes y², que é y². Ok? Com o sinal menos que vem ali de trás. Em relação a y, é o mesmo processo, só que agora o x é constante. Então, o x é constante, isto vai ficar, a derivada disto em relação a y é x² vezes 3y². Aqui fico com x³ vezes 4y². E aqui fico com e elevado a xy² vezes a derivada de x vezes y² em relação a y, que fica 2xy. Certo? Isto aqui é uma aplicação da regra da cadeia. Né? Certo? Isto é o quão fácil é sim bem fácil calcular derivadas parciais, vocês já sabem usá-las. No caso de uma função y igual a f de x, de uma variável, nós sabemos que a derivada é dada por este limite. Okay? A derivada, por definição, é o limite de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx quando o Δx vai para zero. Okay? E de facto isto é o limite do declive das secantes ao gráfico de uma função num dado ponto. Né? Este processo aqui, este processo limite, eu tenho aqui um monte de secantes, né, que vão convergir para a tangente. Tá? Então, geometricamente temos este tipo de processo. Temos aqui uma secante, outra secante e no limite devemos ter a reta tangente. As derivadas parciais são exatamente o mesmo tipo de limites, mas em cada variável separadamente. Ou seja, a derivada parcial em relação a x é o limite desta expressão aqui, que é o que é? Eu fiz o y constante e faço f de x mais Δx em y menos f de x em y e divido por Δx e faço o Δx ir para zero. A derivada parcial em relação a y é a mesma ideia, agora fazendo o x constante. F de x, y mais Δy, menos f de x, y sobre Δy, quando Δy vai para zero. Exatamente o mesmo processo, a mesma definição análoga, né? Definição análoga ao que a gente tem em dimensão 1, agora feita em cada variável separadamente. Geometricamente, se nós olharmos no plano, a derivada parcial em relação a x é a derivada parcial nesta direção. Okay? O x mais Δx, y são pontos nesta reta horizontal aqui. E a derivada parcial em relação a y é a derivada na direção vertical. Okay? Estou olhando para os pontos x, y mais Δy são pontos na mesma reta vertical que passa por xy. O outro caso era da mesma reta horizontal. Okay? Então, d1 de f, a derivada parcial em relação a x, é o limite de coeficientes ao longo da linha horizontal. E o d2f, a derivada parcial em relação a y, é o limite de coeficientes ao longo da linha vertical. Tá? Então, é como se nós olhássemos a função só na direção horizontal ou só na direção vertical e calculássemos as derivadas nessas direções. Uma vez que as derivadas parciais são elas mesmas funções, nós podemos calcular as suas derivadas parciais dessas funções e obter derivadas parciais de ordem superior. Então, para uma função de duas variáveis, existem 4 derivadas parciais de segunda ordem. Por que 4? Porque eu posso derivar em relação a x ou a y cada uma das derivadas parciais em relação a x ou a y. Então, tenho, por exemplo, esta derivada aqui, que é a derivada parcial em relação a x da derivada parcial em relação a x. Tem essas notações, d11f, ou f'xx, ou ΔΔx de ΔF∆x, que também se escreve ΔΔ2f de Δx². Esta é a derivada parcial em relação a x duas vezes, é a segunda derivada em relação a x. Temos também o outro caso, que é a segunda derivada em relação a y. Eu derivo em relação a y duas vezes. E depois tenho as mistas, que eu posso derivar parcialmente em relação a x e depois derivar parcialmente a função que eu obtive em relação a y. Que se escreve assim, ΔΔ2f, ΔY, ΔX. Significa que eu derivei primeiro em relação a x, depois em relação a y. Okay? Notem que aqui é ao contrário, a ordem, né? F'xy, primeiro x, depois y. Aqui a ordem está invertida. E aqui é o primeiro em relação à primeira variável, depois em relação à segunda variável. Certo? Aqui eu tenho a derivada parcial, né? Primeiro em relação a y e depois em relação a x. É a outra derivada parcial mista. Certo?
não vai haver, de fato, tanta complicação com a ordem aqui por causa de outros resultados que nós já vamos ver. Okay? Exemplo, se eu tiver uma função u igual a y cosseno de x mais x seno de y, calcule as derivadas parciais, né, as derivadas parciais mistas, segundas derivadas parciais mistas, e a segunda derivada em relação a x. Então começamos com as derivadas parciais. U' x desta expressão é isto aqui, e a derivada parcial em relação a y é esta expressão aqui. Podem verificar. E depois aplicamos as regras de derivação. Então agora vou derivar a derivada parcial em relação a y, vou derivar em relação a x. Então eu pego nesta aqui e derivo em relação a x. Fica com menos x mais cosseno de y. Depois eu vou pegar na derivada parcial em relação a x e vou derivar em relação a y. Ok? E também segunda derivada parcial em relação a x. Vou pegar nesta expressão, que é a primeira derivada parcial em relação a x, e derivo mais uma vez em relação a x. Ok? Fica esta expressão. Ok? Então é só aplicar de novo. Reparem que as derivadas parciais mistas, elas são iguais. Ok? De novo, um outro exercício. A função agora é elevado a xy mais y cosseno de x. Okay? Calcule as derivadas parciais mistas. Okay? Então, de novo, temos aqui as derivadas parciais e depois as derivadas parciais mistas. Podem verificar que dá este resultado e são idênticas. De novo. Né? Então, há um resultado geral, de fato, que é o teorema de Schwarz, que diz o seguinte, que é o teorema da igualdade das derivadas parciais mistas ou das derivadas cruzadas. Então, se uma função tem derivadas de segunda ordem contínuas numa região do plano, ou seja, essas derivadas de segunda ordem, todas elas são contínuas, então, nessa região onde as derivadas são contínuas, as derivadas mistas coincidem, elas são iguais. Ou seja, todas elas, né, são as várias notações das derivadas mistas, as derivadas parciais mistas são iguais, em geral, na maior parte dos casos, né, quando as funções têm derivadas parciais contínuas. Em particular, por exemplo, se eu tiver uma função elementar, né, já sabemos que as derivadas parciais são bem definidas e, de fato, elas vão ser contínuas nos seus domínios. Então, nesses pontos, nós temos a igualdade das derivadas parciais mistas, então a ordem, essencialmente, a ordem da derivação não importa. Mas atenção, que é diferente vocês derivarem duas vezes em relação a x, de derivar duas vezes em relação a y. E também é diferente de derivar em relação a x em relação a y. Okay? A única coisa que não é diferente é derivar em relação a x e depois em relação a y, ou derivar em relação a y e depois em relação a x. Isso coincide. Mas derivar duas vezes em relação a x ou duas vezes em relação a y, ou derivar misto, são coisas distintas. Certo? Acerca da existência de derivadas, vale o mesmo tipo de resultado que nós vimos acerca da continuidade. Ou seja, tal como no caso de continuidade, temos que as funções de identidade, polinomiais, trigonométricas, exponencial, logarítmica, admitem derivadas parciais contínuas nos seus domínios. Analogamente, também vale que a soma, produto, quociente e composições de funções com derivadas parciais contínuas resultam numa função com derivadas parciais contínuas no seu domínio de definição. Assim, o domínio de uma função dada por uma expressão que envolve combinação de funções de identidade, polinomiais, trigonométricas, exponencial, logarítmicas e mesmo as trigonométricas inversas, e operações de soma, produto, quociente e composição, e é também um conjunto de pontos onde as derivadas parciais existem. Okay? O domínio destas funções elementares também coincide com o domínio onde as derivadas parciais existem. E, portanto, nós temos aqui um conjunto muito amplo de funções que nós a priori sabemos que as derivadas parciais existem e são contínuas. Certo? Vamos em seguida falar de derivadas, aproximações lineares e diferenciais.